o meu pai, ele nunca foi um homem bom pra minha mãe. Ele costumava humilhar ela, bater nela. E um dia, ela cansada de tudo isso, ela resolveu sair, deixar o meu pai. E a minha mãe conta que quando ela tomou essa decisão, ele xingou ela, falou um monte de coisa, disse que ela não tinha ninguém na vida dela, que ela não tinha pra onde ir. Mas a minha mãe não deu ouvidos ao que ele falava, me pegou e foi embora, né? E ele não se importou, gente. Ele não se importou de me perder, assim. Eu não tenho muitas lembranças boas dele. Ele nunca encostou a mão em mim, né? Mas eu não tenho boas lembranças dele, pois ele sempre... As lembranças que eu tenho dele é dele batendo na minha mãe, xingando ela. E ele nunca me deu amor e carinho, né? E quando eu fui embora, quando a gente foi embora, na verdade, ele não fez nenhuma questão, nenhuma mesmo, sabe? Ele só xingou ela, falou que ela não tinha pra onde ir e tal. E deixou minha mãe embora, sabe? Minha mãe foi embora. E eu acho que isso foi uma sorte, né? Porque comparado pelo que ele era, minha mãe até pensava que ele fosse fazer alguma coisa com ela, mas não. Ele nem se importou, gente, nem se importou. E foi um alívio, né? Graças a Deus que ele não fez nada contra minha mãe, enfim. E a minha mãe realmente não tinha ninguém. E eu lembro que a gente pegou 2 ônibus, gente, 2 ônibus pra chegar na casa da minha tia, que era a única pessoa que a minha irmã tinha na família, né? Irmã dela por parte de pai. E eu lembro, gente, que custou muito pra gente chegar, demorou muito pra gente chegar na casa da minha tia. E quando a gente chegou lá e minha tia abriu o portão, olhou assim pra minha mãe. Gente, eu lembro, tá tão vivo isso na minha mente, sabe? Eu acho que eu nunca vou esquecer desse dia. A cara de nojo, de desprezo que a minha tia fez pra mim e pra minha mãe. Ela olhou assim e falou, o que você tá fazendo aqui? Aí a minha mãe olhou pra ela e falou, Wilma, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho pra onde ir. Eu deixei o meu marido, ele fazia isso e aquilo. Explicou tudo que acontecia pra minha tia, né? E o marido da minha tia, ele tava ouvindo tudo, tudo. E ele falou, a minha tia não queria deixar. A princípio a gente fica lá. A minha mãe só faltou se ajoelhar. Minha mãe se humilhou tanto, sabe? Mas por mim. Porque hoje a gente sempre foi muito amiga e hoje a gente conversa que ela fez aquilo por mim, sabe? Porque ela não tinha pra onde ir. E não queria voltar pra casa do meu pai. Então minha mãe se humilhou ali e o marido dela ficou com pena e falou, Ilma, deixa a tua irmã ficar, é sangue do teu sangue, deixa a tua irmã ficar. E com muita luta, essa minha tia deixou, né? E a minha mãe, eu me lembro que a minha mãe falava, olha, não se preocupa, eu vou fazer tudo aqui da sua casa, eu vou deixar tudo brinco até eu arrumar um emprego, vai ser rápido, não sei o quê. Aí a gente ficou lá, gente, e a minha mãe fazia tudo dentro daquela casa. Minha mãe deixava a casa um brinco, um brinco. Enquanto minha tia trabalhava e o marido dela trabalhava, minha mãe cuidava da casa, cuidava do filhinho dela, o meu primo, né, porque tinha a minha idade. E quando ela chegava, gente, a minha tia não precisava fazer nada, nada, porque já tava tudo pronto mesmo. Então, só que a minha tia era uma pessoa muito, muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Eu lembro que quando ela chegava do trabalho, ela chegava com um monte de pacote de bolacha recheada, um monte de iogurte, sabe? E ali dentro daquela casa, eu e a minha mãe, a gente só podia comer depois que ela, o filho e o marido comesse. Era horrível, era muita humilhação. E depois que eles saíam pra descansar, pra assistir alguma coisa, a gente ia comer e dentro do nosso quarto, né? Bem escondidinhas. Até hoje, quando lembro, eu fico traumatizada, sabe? Com tudo que a gente passava, toda humilhação. Aí ela chegava com tudo isso pro filho dela, né? E ela não dava nada pra mim, nada, gente. Eu não lanchava, eu via o filho dela lanchando, sabe? Eu ficava tristinha, porque eu também queria tomar um iogurte daquele, eu também queria comer uma bolachinha daquela, e ela não me dava. E a minha mãe também não tinha coragem de pedir, porque o básico a gente já comia, né? E minha mãe tinha o que na cabeça? Que a gente ia dar muito gasto pra ela. E a gente nunca mexeu em nada que fosse dela. Minha mãe nunca pegou nada pra me dar escondido. Nunca, gente. E um dia, esse meu primo,
Ele pegou um pacote de bolacha recheada e foi comer junto comigo. Ele foi dividir comigo. Eu não pedi, ele que foi dividir comigo, né? E quando a minha tia viu, a minha tia correu pra cima de mim, puxou meu braço e disse: você não fique pedindo um lanche do meu filho não, sua oiuda. Você tá ouvindo? Sua mal educada, oiuda, morta de fome. Gente, eu nunca vou esquecer essas palavras da minha tia. Eu saí correndo pro meu quarto, me tranquei. E até hoje a minha mãe não sabe disso. Até hoje eu nunca falei nada pra minha mãe. O tempo passava e ela sempre assim comigo, sempre comigo. Chegou o Natal e ela fez um salpicão. E, gente, eu amava salpicão. Eu gosto, até hoje, é o meu prato favorito. E ela fez uma panela de salpicão. E mesmo no Natal, gente, a gente não podia comer nada assim antes deles, né? E eu lembro que quando eles acabaram de comer, a minha mãe falou assim: Wilma, eu vou colocar a minha comida e a da Vivi, tá bom? E ela olhou assim pra minha mãe e não disse nada. E a minha mãe colocou, porque a gente não ia ficar com fome, né? E o marido dela via essas coisas, reclamava com ela. Só que não tinha jeito, gente. A Wilma era uma pessoa terrível, ela era muito má mesmo. Então eu disse: mamãe, quando a minha mãe falou que ia botar a minha comida, eu falei: mamãe, eu quero salpicão. E a minha mãe colocou pra mim. Gente, eu comi aquilo, sabe? Eu sempre gostei, sabe? Minha comida, amava salpicão. E quando eu terminei de comer, eu falei assim pra minha mãe: mamãe, eu posso repetir? E quando a minha tia ouviu isso, pra quê, gente? Eu pedi mais. Pra quê? A minha tia começou a gritar, falar: você é muito morta de fome, mal educada. Você é muito mal educada. Coisa feia, garota. E começou a falar pra minha mãe que minha mãe não me dava modos, não me dava educação. Nesse dia, a minha mãe nunca tinha ouvido ela falar aquilo comigo. Ela falava escondido da minha mãe. Mas nesse dia, a minha mãe ouviu. E a minha mãe chorou. Chorou de desespero nesse dia. E a minha mãe, eu lembro da minha mãe falar: eu trato seu filho tão bem, Wilma. Eu gosto tanto do meu sobrinho. Por que você trata a minha filha desse jeito? Por que você tá falando isso com a minha filha? E nesse dia o marido dela também não gostou. O marido dela falou um monte com ela. E falou que da próxima vez que visse ela falando aquilo comigo, daquele jeito, ele ia fazer, ele não ia se controlar. Ele não falou o que ele ia fazer, mas ele falou: não me controlo, Wilma. Eu não me controlo, não fala isso com a criança, entendeu? Então, ela ficou lá com a cara emburrada desse tamanho. Minha mãe não colocou mais salpicão pra mim, mandou eu pro quarto. Fui pro quarto. E a gente passou lá o dia todinho, né? E era assim a nossa vida, a gente era desse jeito, desse jeito. E um dia, ela costumava comprar bastante chocolate e colocava dentro da geladeira. Eu nunca mexi em uma garrafa d'água daquela geladeira. Nunca abri, nunca fui de abrir a geladeira, nunca fui de mexer em nada, em nada. E um dia, um dos chocolates dela sumiu. E quem ela foi logo culpar, que sem perguntar a ninguém se alguém tinha pegado, ela foi logo me culpar. Ela disse: foi você, não foi sua oiuda. Foi você, cadê meu chocolate? E eu, sem entender, só falava: que chocolate, tia? Não se faça de sonsa. Você pegou o chocolate que tava na geladeira, o meu chocolate. E a minha mãe, vendo aquilo, vendo aquele escândalo, ela gritando comigo de novo, minha mãe foi me defender. Aí a minha mãe perguntava: foi você, Vivi? Foi você que pegou o chocolate da sua tia? Eu disse: não, mamãe, não pegue nada. E minha mãe sabia que eu não pegava em nada. Porque mesmo ela dizendo que minha mãe não me dava educação, a minha mãe tinha plena consciência que ela me dava educação sim. Então eu falando pra minha mãe: não, mamãe, não fui eu. E a minha mãe acreditou em mim. E aí, ela enfrentou a Wilma, a minha tia, né? Que não pode nem ser chamada de tia isso. Ela falou assim: por que você tá dizendo que foi a minha filha? Por que você tá dizendo que foi a Vivi? Nessa casa mora eu, mora você, mora seu marido, seu filho. E por que você vai lá ocupar a minha filha e dizer que foi a Vivi? E ela, sabe, com muita raiva falou assim: você não venha falar mal do meu filho, você não venha acusar meu filho. E ela falou assim: engraçado, porque é isso que você tá fazendo com minha filha, sem ter provas.
Por que você tá acusando a Vivi? E elas começaram a bater boca. Nesse dia, minha mãe enfrentou ela. Enfrentou mesmo, porque minha mãe não aguentava mais. E nesse dia, a minha mãe, ela começou a caçar trabalho. Ela já procurava trabalho, né? Quando ela terminava de fazer o serviço, porque era uma forma dela agradecer, dela estar limpando a casa, arrumando tudo, entendeu? Então era uma forma que ela tinha pra agradecer a Wilma, né? Só que nesse dia, a minha mãe, ela começou a passar quase o dia todinho, me deixava na escolinha, né, uma creche lá, pública, me deixava na creche, e como eu passava o dia todinho na creche, ela ficava procurando, ó, serviço. E o serviço da casa ficava, porque a minha mãe estava ocupada procurando trabalho. E quando a minha tia chegava e não encontrava nada pronto, começava a reclamar com minha mãe, a brigar com minha mãe, e a minha mãe falava: Wilma, eu estou procurando emprego porque eu não aguento mais tanta humilhação, você é uma louca. Você não é um ser humano normal, não. Você é uma louca. Você merece sofrer o pão que o diabo amassou por tudo que você faz de ruim com a gente, sabe? E ela falando lá que não sei o que, você mora aqui de favor e você podia deixar a casa pronta, que é sua obrigação e não sei o que. E ela falou: não, agora eu só vou começar a fazer alguma coisa aqui quando eu chegar. Quando eu chegar. E começaram a discussão e ela mandou minha mãe embora. E ela só não foi porque o marido não deixou. Mas, graças a Deus, minha mãe conseguiu um trabalho numa casa de uma senhora, né? Era pra ficar indo de segunda a sexta, né? Todos os dias de segunda a sexta pra trabalhar na casa dessa senhora, limpar, cuidar dessa senhora e tal, né? E a minha mãe, ela não tinha ainda uma casa. Não tinha ainda uma casa. E quando a minha mãe conseguiu, a minha mãe tava dando um tempo pra ver se conseguia comprar pelo menos algumas coisas essenciais, né? Que a gente mais precisava pra entrar dentro da casa, né? Era uma casinha pequenininha. Era só um quartinho, gente. Um quartinho mesmo, sabe? Só pra mim era. Só que a minha mãe tava dando esse tempo, né? Pra ver se conseguia comprar e tal. Só que o fim da picada foi quando a minha mãe falou que ia pegar um pão pra eu tomar café. E a minha mãe falou assim: eu vou pegar aqui um pão pra dar pra Vivi, viu? E uma pra ela tomar café. Minha mãe tinha que pedir tudo pra gente poder comer, né? Então, ela falou assim pra minha mãe: pega Negs Molé. Nesse dia foi o estopim. Foi o estopim pra minha mãe. Foi a gota d'água. A minha mãe quase avança pra cima dela. Minha mãe nesse dia pegou nossas coisas, saiu mesmo. E aí a gente foi pra dentro da casa, do quartinho que a gente tinha conseguido, sem nada, gente, sem nada dentro. Sem nada. E a gente dormiu lá. Eu lembro que a gente dormiu. Minha mãe tinha uns papelão lá dentro dessa casa. Tinha uns papelão e ela colocou esse papelão assim pra gente deitar. A gente dormiu nesse dia. No outro dia, minha mãe me levou pra creche e ela foi pro trabalho, contou tudo o que aconteceu pra senhorinha. A senhorinha deu um jeito, né, porque ela tinha mais condição, deu um jeito, arrumou pelo menos um colchão pra gente, uns cobertores, né? E falou que enquanto ela não conseguisse comprar as coisas que ela mais precisasse, a gente podia comer lá, a gente podia tomar banho lá. E foi isso que a gente fez. Aquela senhorinha foi um anjo na nossa vida, né? Porque ela nos ajudou muito, muito mesmo no que a gente precisava. E a minha tia, né, a Wilma, ela ficava o tempo todo insistindo pra minha mãe voltar. Porque ela viu, né, a empregada que ela perdeu. E a minha mãe falou assim pra ela: de jeito nenhum, Wilma, você é louca? Nunca que eu volto pra aquele inferno da sua casa. E a minha mãe falou um monte na cara dela, um monte de coisa que ela precisava ouvir. Então, nunca mais a gente viu a Wilma. E eu não quero ver ela nunca mais na minha vida pintada de ouro. Depois disso, gente, a gente não tinha quase nada, mas a gente tinha paz. A gente tinha paz na nossa vida. A gente não vivia mais naquele inferno que era a casa da minha tia. E foi um alívio pra gente. A gente foi só vitória na nossa vida depois que a gente saiu daquela casa. Parece que a nossa vida andou pra frente, sabe? Minha mãe conseguia mais serviço. Até fim de semana, gente, a minha mãe trabalhava. Quando eu comecei a ter uma certa idade de conseguir ficar sozinha, né, em casa, ficava trancada em casa. Enquanto a minha mãe não voltava, eu não saía de casa. Então a gente conseguiu alugar uma casinha maior. Minha mãe conseguiu comprar as coisinhas dentro de casa.
quando eu terminei os estudos, eu comecei a trabalhar também, arrumei meu primeiro emprego, né? Comecei a trabalhar, ajudei minha mãe. Hoje eu já tenho 25 anos, né? Tô namorando ainda com uma pessoa assim que totalmente diferente, sabe? Das lembranças que eu tenho do meu pai. E hoje em dia, eu e a minha mãe, a gente vive super bem, super bem. E o melhor de tudo, paz. Temos paz total, sabe? Temos Deus na nossa vida e paz. E a gente sempre, quando pode, a gente tenta também ajudar o próximo, né? Quando a gente vê outras pessoas passando dificuldade, a gente lembra do que a gente passou, né? Então, sempre quando a gente pode, tá nas nossas mãos ajudar, a gente ajuda. E hoje eu e minha mãe estamos bem e muito felizes. Então, meus amores, o que é que vocês acharam dessa história? Gente, que história de superação, né? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Se já aconteceu algo parecido com vocês. Já aconteceu comigo, tá? Com a minha mãe também, algo parecido. Eu não gosto de falar, tá? Eu não vou falar aqui. Mas foi um pouco parecido com esse caso dela. E, nossa, eu quando tava lendo a história, eu tava lembrando de algumas coisas que aconteceu na minha vida, né? E é muito difícil, gente, é muito ruim passar por isso. É muito ruim você precisar de alguém. É muito ruim você precisar dos outros pra poder comer, pra poder vestir, entendeu? E, assim, essa história me fez lembrar muito, muito mesmo que eu passei. Deixa aqui embaixo se vocês também já passaram por algo assim, se vocês deram uma volta por cima, né? A minha mãe, eu já passei isso com minha mãe, a minha mãe deu a volta por cima, minha mãe também é uma guerreira. E essa mulher também, a mãe dessa menina, também é uma guerreira, tá? Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Se você for novo e quer aqui de paraquedas, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história, tá bom? Curta, comenta, compartilha, não esquece de deixar o like, comenta bastante pra engajar aqui o nosso cantinho, tá bom? Um beijo e tchau!